Olá pessoal, hoje então, segundo capítulo da série Flores do Deserto, contando a história das mulheres da Bíblia, aquelas mulheres virtuosas, mas também aquelas que fizeram coisas erradas, as rixosas, aquelas que não colaboraram para enaltecer o nome de Deus. Então hoje nós vamos aprender com os erros, de uma das mulheres narrada nas Escrituras Sagradas. Vamos contar para vocês a história de Mical. Mical é uma contração feminina de Micael, do nome hebraico Micael, que significa quem é como Deus. É o nome, inclusive, dado ao nosso filho. Essa era o nome da filha mais nova de Saul. Ela veio a tornar-se, posteriormente, uma das esposas de Saul. Era um contexto de época também, viu? Muitas vezes, os casamentos eram atribuídos, eram combinados entre os reis para forjar alianças entre as nações. Então isso era algo meio comum, Quem assistiu, por exemplo, a gente até sugeriu a série The Tudors, conta bem o contexto histórico lá do Henrique VIII, era comum esse tipo de coisa, Você oferecer sua filha para casar com o filho do rei de tal país, para poder forjar alianças e evitar que houvesse conflitos, evitar que houvesse guerras, e forjando assim alianças através do casamento, estão parentes, Davi, então, depois de vencer de forma extraordinária o gigante Golias, você para pensar na situação. O gigante Golias, ele tinha 2,75 m de altura. Ele não era alguém que tinha gigantismo, a doença gigantesca. Quem tem a doença tem fragilidade nas articulações, normalmente tem um coração mais fraco, são pessoas mais frágeis, E não tem uma longevidade prolongada. É uma doença, é uma anomalia, O gigante Golias era um gigante de fato, defendente dos Nefilins, o assunto que a gente já fala na série Quilaim, Nefilim e Carim, e também assunto que nós abarcamos no livro Rastros do Oculto. Então, o gigante Golias, ele tinha essa ascendência dos Nefilins, que quer dizer o estado, de queda deles. E o que aconteceu? Só o peso da armadura do gigante, para vocês terem uma ideia, pesava cerca de 80 quilos, e ele é um grande guerreiro. Davi não se intimidou, ele não olhou para o tamanho do seu adversário, porque ele conhecia o tamanho de Deus. Então o que Davi faz? Ele não olha para o tamanho do bíceps de Golias, como esse homem é forte, olha o tórax de Golias, ele faz supino com 200 quilos, ou talvez mais, meia tonelada, Não, Davi olhou para o tamanho da testa daquele gigante, naquela lousa, não tem como errar, e mandou a pedra ali, através de uma funda. Dá uma pesquisada na internet, era uma arma extremamente letal, viu? Mandava pedra numa super velocidade, te estourava o crânio ali. Eu me lembro de uma ocasião, um pastor estava pregando sobre isso, e ele se confundiu, em vez de falar funda, ele falou sunga. E ele falou, Davi então tirou a sua sunga e rodopiou sobre a sua cabeça, E as pessoas começaram a rir, ele achou que estavam rindo da interpretação dele, mas estavam rindo dele estar falando da sunga, Então não é sunga, tá? É funda. Então Davi não se intimidou e teve uma vitória extraordinária ali. Para você ter também um contexto, aí que aconteceu? Como ele venceu o gigante Golias, Saul promete para Davi, a fim de também forjar alianças, uma vez que ele se mostra um grande guerreiro, a filha mais velha dele, Merabe. Inicialmente era a filha mais velha, mas essa não pareceu se interessar muito para o Davi. Mas ele percebeu que sua filha mais nova, Mical, olhava para Davi com admiração. Como Saul já não estava muito feliz com o brilho de Davi, nós já falamos sobre isso num vídeo, o brilho do vagalume, dá uma olhada lá, as pessoas se incomodam com o brilho. Quando você brilha, quando você cresce, quando você tem sucesso na sua carreira profissional, através dos seus estudos, fruto do seu esforço, fruto do seu suor, do seu trabalho, as pessoas, olha só, deu sorte. Não, não é sorte, é trabalho, é esforço. As pessoas querem atalhos, não tem atalhos, tudo demanda esse esforço, Então Saul estava indignado já com essa sombra de Davi. Davi ali então ganhando status, prestígio, e isso, de certa maneira, Saul se sentiu meio desprezado. Então ele estabelece uma condição para Davi. Olha, eu não vou te pedir dote, que era comum também naquela época, tá? O dote.
né? E aí ele falou, eu vou te pedir para você que você me dê 100 prepúcios de filisteus. 100, obviamente, para tirar o prepúcio ele teria que matar 100 filisteus. Então, Saul deve ter indagado, imaginado dessa forma, ele estaria matando Davi. Ele vai para a guerra, ele vai tentar matar os filisteus é um povo voraz também, combatente, guerreiro, eles vão matar Davi. Para surpresa de Saul, Davi volta e ele trouxe não 100, mais 200 prepúcios, né? 200. Agora eu fico imaginando a cena, Davi com uma bandeja trazendo prepúcio. O que é prepúcio, Daniel? Como meu filho costuma dizer, procura no Google, é mais fácil de você entender olhando lá, né? Imagina só trazendo a bandeja de prepúcio, né? E Saul fazendo a conferência, né? 1, 2, 3... Ai, que cena, né? Cada pedido que faziam, né? Então, dessa forma, a fama de Davi aumenta ainda mais. O rei então cumpre a sua promessa e permite que ele case, que ele despose de Mical. No início estava tudo bem, Mical inclusive ajuda a Davi. Ela faz o papel de uma esposa, de uma auxiliadora, daquela que está do lado, daquela que compartilha das lutas, das dificuldades, não é isso? Então a esposa é aquela que realmente está te ladeando nos momentos difíceis da sua vida, né? Não apenas os momentos fáceis, né? Porque quando a coisa, às vezes eu vejo, quantas vezes eu já falei disso com a Isabela em vídeo, né? O vídeo A Vida Após o Casamento, dá uma olhada lá, gravei com a minha esposa, né? Às vezes a mulher muitas vezes deprecia o marido, você não consegue emprego, você não ganha, mas também não ajuda, no sentido de dar um ânimo, de dar assim, apoio, dar acolhimento, é importante isso. Então Mical no começo fez exatamente isso. Olha só o que está acontecendo aqui, vou ler um texto. Então Jonatas, que se transformou depois de um grande aliado, num grande amigo de Davi, olha, eu creio que todos nós temos um Jonatas ao nosso lado, temos um Davi ao nosso lado, um Elias, um Eliseu, porque você não vê ninguém sozinho na Bíblia, né? Então são parceiros de trincheira, não são muitos, mas poucos que vão fazer profunda diferença na sua vida. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse: não peque o rei contra o teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, ele não fez nada contra você, meu rei, né, meu pai. E porque os seus feitos são muito bons, porque ele expôs a sua vida, ele colocou a vida dele em risco e feriu os filisteus e fez o Senhor um grande livramento com todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecaria contra sangue inocente, né? Que argumentação lógica, coesa, matando a Davi sem causa, né? Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor, ele não morrerá. Veja bem, palavra de um rei. O rei jurou, né? O rei que foi ungido pelo profeta. Vê como é fácil a gente tropeçar? Né? Aquele que está em pé, que vigie para que não caia. Então, normalmente o orgulho precede a queda. Cuidado, vigia no seu coração, para que não deixe entrar soberba, orgulho, altivez, para que você não se ache a última bola. Eu fui ungido, eu sou líder, eu sou isso. Você é enquanto você estiver no centro da vontade de Deus. Não brinca com Deus, né? Saul perdeu toda a autoridade, toda a legitimidade dele, né? E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras, e Jonatas levou a Davi a Saul, e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Davi era um grande guerreiro. Porém, o espírito mau da parte de Saul, né, o espírito mau da parte do Senhor, se tomou sobre Saul, né? Era uma entidade que oprimia, não canalização, tá bom? Ele não possuía, mas ele trazia uma opressão. Por que que Deus permitiu? Porque ele deu a legalidade. Todas as vezes que você dá legalidade para o adversário, né, você perde a mão de Deus que te protege. Então não adianta dizer, 1000 cairão de meu lado, 10.000 do outro, eu não seria atingido. Tá bom, mas você está fazendo presepada, você mente, você engana, né? Você faz um monte de coisa podre. E como é que Deus vai te abençoar, né? Então, aí sim, Deus permitiu. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa, tendo na mão uma lança, e tocava Davi com sua mão a harpa. Eu fico imaginando Davi tentando acalmar o rei, cantando uma canção de ninar. Tim, 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 tim. Dorme Saul, rei bonzinho, não vai matar Davi, bom menininho. E Saul estava começando a ficar muito furioso e arremessa a lança contra Davi. Davi vai se esquivar e acertou a parede. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou e diante de Saul, qual feriu com a lança a parede. Então
fugiu Davi, fugiu e escapou naquela mesma noite. Por que que Davi fugiu? Porque é momento que você tem que recuar, né? Há momentos de avançar, momento de recuar, momento de abraçar, de deixar de abraçar, de juntar as pedras e separar as pedras, há tempo para todas as coisas. Então há momentos, sim, você tem que recuar. Né? E recuo não é retrocesso, eu já falei isso várias vezes em vídeo. Recuo é um impulso para você dar um salto maior. Então, para que esse negócio de te falar, um soldado não recua, não dá as costas, às vezes você tem que recuar sim. Tá? Então faz parte da história. O próprio Paulo se escondeu no cesto para não morrer. Há momentos para todas as coisas. Houve um momento que eu me preservei mais, que ninguém sabia o meu nome de registro, eu me escondi um pouco mais. Hoje não preciso, né? Hoje Deus me confere uma autoridade diferente, uma intimidade especial com Ele, eu tenho a guarda dos anjos e cresci e amadureci na fé, né? Então, porém, Saul, olha só o que acontece aqui. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, ok? Ele escapou? Então vou mandar na casa dele, que o guardassem ou matassem pela manhã. Ia matar ele, né? Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi. Ela fez a coisa certa. Ela acolheu, ela protegeu, ela esteve à frente ali, dizendo, se não salvares a tua vida essa noite, amanhã te matarão, né? Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi e fugiu, de novo, né? E Mical tomou uma estátua e deitou na cama e pôs a cabeceira de uma pele de cabra e cobriu com uma coberta. Ou seja, ela usou o velho truque de colocar a estátua na cama usando a pele de cabra. Esse é um velho truque da época, sabiam? E mandando Saul mensageiros que trouxessem Davi, disse, está doente. Então, o velho truque também de dizer que está doente. Então, Saul tornou a mandar mensageiros que fossem a Davi, dizendo, traze-o da cama, para que o mate. Tira, que ele está doente, então acabo com ele de uma vez. Manda ele vir até mim. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua, vendo eles que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira, né? Então disse Saul a Mical, o pai disse para a filha, por que me enganaste usando esse velho truque, né? E deixasse ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul, porque ele me disse, deixa-me ir, porque eu hei de matar-te? Ou seja, ela estava colaborando, ela estava sendo aqui uma auxiliadora, não é isso? Está em 1 Samuel, no capítulo 19, de 9 a 17. Só que Davi, ele vai começar a se esquivar de Saul, ele vai começar a fugir por um período que alguns historiadores, teólogos, calculam mais ou menos uns 8 anos, se escondendo em cavernas e tudo mais. Enquanto isso, Mical fica sem marido, né? Ela ficou ali no vácuo. Com a morte depois de Saul, estou sumariando que a gente tem que chegar direto ao ponto, com a morte de Saul, Davi chama novamente Mical para que eles fiquem juntos, né? Manda chamar. Então enviou Abner da parte dos mensageiros de Davi, dizendo, de quem é a terra? E disse mais, comigo faz o teu acordo, eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. Propôs ali uma aliança, né? E disse Davi, bem, eu farei contigo acordo, farei, porém uma coisa eu te peço, não verás a minha face se primeiro me trouxer Mical, filha de Saul, né? Então certamente ele gostava dela, né? Quando vieres a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo, dá-me minha mulher Mical, e eis que eu desposei por 100 prepulsos de filisteus. Na verdade ele pagou o dobro, ele pagou uns juros aí, né? 2 Samuel 3, de 12 a 14. Então ele mandou chamar a mulher de volta. Só que alguma coisa havia mudado no coração de Mical. Talvez com a morte do seu pai, talvez ela se sentiu culpada por alguma coisa, sei lá, né? Às vezes nós temos realmente que tomar decisões, sabe? Quando a Bíblia fala deixar pai e mãe, não é abandonar pai e mãe, mas significa que pai e mãe não podem se intrometer na sua vida matrimonial. Por isso que é deixar pai e mãe. Você tem que aprender com os seus erros, você tem que evoluir, você tem que ter as suas próprias experiências, né? E é natural, né? Sei lá, se meu filho casasse e morasse em casa, eu ia dar palpite no casamento. Ah, isso aqui tá errado, isso aqui eu já vivi muito, eu sei mais. Então, quer dizer, inevitável. Então sai, não é abandonar, né? Mas não permita que família interfira no seu relacionamento. E se está interferindo de maneira a causar problemas em vocês, perturbações, desestabilização da sua harmonia, se afasta um pouquinho, se afasta. Às vezes a distância é a melhor coisa, sabe? A Bíblia já diz para você não ser frequente demais na casa do irmão, né? Isso inclui na família também, tá? Então, às vezes, aí cria alguns pontos, algumas centelhas aí que poderiam ser facilmente evitadas, né?
Então, olha só, alguma coisa havia mudado. Olha o que está acontecendo. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Estão felizes, estão alegres, estão celebrando ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborim, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Não parece uma coisa natural? Então ele viu que o boi, a arca do Senhor, que era um símbolo da presença de Deus, estava sendo transportada em carro de bois, em carroça, tá? Aí, Uzá, que estava ali vendo que o boi deu uma tropeçadinha, né, o terreno em relevo ali, ele foi tentar segurar a arca para não cair. E Deus ficou furioso com ele. Por quê, hein? Olha o que aconteceu. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, porque por seu ato de irreverência. Guarda isso? Ato de irreverência. Né? Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. 2 Samuel 6, de 5 a 7. Por quê? A arca é um símbolo da presença de Deus. E Deus merece ser reverenciado. Né? O templo é um local de reverência, de respeito, de adoração. Não é assim? Né? Agora virou hoje uma Babel as igrejas. Né? Virou, tem funk gospel, tem show, tem espetáculo, tem carnaval, tem tudo dentro da igreja. Né? Tudo que o mundo tem, eles mudam a roupagem e aqui também tem. Então, quer dizer, essa banalização fere os valores de Deus. Como nós estamos levando a palavra de Deus? Como nós estamos levando a arca de Deus, né? A arca, ela tinha argolas. E essas argolas, esses anéis, deveria passar por eles varões e somente os levitas poderiam carregá-la. Então ela estava sendo carregada da forma inadequada. Então Deus acendeu a ira porque ele tocou a arca. Ele não poderia tocar, né? Tinha que ser carregado de uma outra forma estabelecida naquele momento. Então hoje a gente vê a mesma coisa, esse desleixo, né? Como é que nós levamos a mensagem de Deus, muitas vezes aos trancos e barrancos, de qualquer modo, cultos sem reverência, sem respeito, só pão e circo. Nesses dias eu vi num programa aí, né, uma pessoa pedindo a primícia. Aí ele pediu 3 primícias. O que é a primícia? É o valor da nota maior do Brasil, é R$100. Então 3 primícias, R$300. Você tem que dar 3 primícias hoje. Se você não der 3 primícias hoje, à meia-noite o diabo vai ter a legalidade e ele vai vir com toda a fúria diante da sua vida e o devorador vai acabar com você e não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Lançou uma ameaça, pôs o medinho. E aí ele promete a recompensa, mas aquele que vencer o diabo, né, na hora que você depositar os R$300 na conta, no dia de hoje, isso era só naquele dia o pedido, tá? Porque estava na promoção. R$300 no dia de hoje, né, em 7 dias você será abençoado. Aí prometeu a bênção. Então, colocou uma maldição, né, caso ele não der, e uma recompensa se ele der. Vê a manipulação? Como é que faz a coisa? Como é que é essa balança? Então, foi dito inclusive o seguinte, que você seria abençoado em 3 áreas da sua vida. Era R$100 por área, tá na promoção. Na área financeira, na área familiar e na área espiritual. Por 300 paus. E aí quem não desse estava lascado. E quem desse em 7 dias seria abençoado. Alguém pediu santificação? Não, eu não escutei. Se santifica, pede perdão a Deus, renuncia-te a ti mesmo, faça a vontade dele acima de todas as coisas, busca em primeiro lugar o reino. Não, perdoa. Não fala nisso. Te oferece o atalho. E é incrível como as pessoas investem pesado nesse lixo. Né? E as pessoas estão te alimentando com lixo e as pessoas pagam o lixo supervalorizado. Compram lixo a peso de ouro e aquilo que é ouro, que é a mensagem pura de Deus, que é água viva, tratam com descaso, tratam com respeito, com desdém. Quando você fala, gente, é amor. A nova aliança é estabelecida no amor. Quanto custa? Quanto vale o seu amor por Deus? Ah, sobra. Se sobrar R$10, eu invisto na obra. Né? Muitas pessoas falam, Daniel, abre um núcleo do MGL aqui em Brasília. Se eu tivesse recursos, eu tenho pessoas qualificadas que eu poderia enviar sim para ir para Brasília. Locaria um espaço e teria um núcleo do MGL lá. Só que nós não temos recursos, porque não há investimento aqui. Não tem investimento, né? Me dá livro. Sempre que eu posso, eu dou o livro sim. Faço com muita alegria, com muita satisfação. Né? Mas eu compro a preço cheio, né? Eu compro o preço cheio da livraria e abençoo algumas pessoas. E eu ganho por edição 15 exemplares.
gratuitamente, que eu também dou. Né? Aí as pessoas pedem mais. E quando você diz, não, pô, Daniel, você é meio mercenário, aí como assim? Acontece que eu só escrevo livro, eu não vendo livro. Né? E isso torna-se oneroso para mim. Eu não posso distribuir livro para todo mundo. Né? E agora, se eu tivesse mais mantenedores, é evidente, eu poderia doar mais livros, eu poderia ceder mais bolsas nos seminários, faria até seminário de graça, né? Eu poderia abrir núcleos do MGL em outros estados, né? Mandaria pessoas qualificadas, capacitadas. Eu tenho pessoas disponíveis para isso, e treinadas para isso, mas não temos recursos, não há investimento, né? Investimento é pífio, porque quando você fala em amor, as pessoas te dão a esmola. É impressionante isso, né? Muitas vezes eu vejo até pessoas que, sabe, não digo apenas em mim, mas a qualquer pessoa que está te acolhendo, que está te ensinando a verdade, que abriu a sua casa para te receber, como as nossas células, por exemplo, abriu a casa, a pessoa dedica tempo, prepara o estudo, prepara uma aula, né? Procura oferecer para você o melhor. O que você oferece em gratidão? Antes você gastava no bar, R$ 1.000 por mês. Antes você gastava na prostituição, você comprava porcaria ungida, a Bíblia consagrada por 900 paus. Agora hoje a pessoa dá R$ 10, dá R$ 20. Né? Quer dizer, gente, misericórdia, né? Vamos acordar, vamos investir em fontes limpas, né? Mais uma vez o pedido, não esqueçam da gente. Quanto mais recursos eu tiver, mais Deus poderá me utilizar. Mais bolsas eu concedo em seminários, mais livros eu posso doar, né? Mais tranquilidade e serenidade eu tenho para produzir essas pautas e vídeo, né? Porque, é claro, se você está com uma conta atrasada, tá sem abastecimento em casa, tem animais de estimação e tudo mais, né? Então, se essas coisas não estão estáveis, você tem evidentemente menos serenidade. Eu descanso no Senhor e eu sei que Ele me dá o pão de cada dia. Mas é claro que eu sou humano e nós precisamos do dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro. Mas precisamos dos recursos, dos recursos. Então não esqueça da gente, tá? Semeia nessa trincheira, viu, querido? Então, aí continuando. E aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, observava de uma janela. E ao ver Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. 2 Samuel 6,16. Veja bem, ela desprezou ele. Será que ela só desprezou ele no coração? Será que ela não tinha outros desdobramentos? Às vezes quando a mulher despreza o marido, desdenha do marido, quando ele está desempregado, quando ele está num momento mais frágil, quando ela deixa de ser auxiliadora, quando ela procura ser a manipuladora, quando ela ofende, quando ela denigre, isso acontece e vice-versa, mas hoje estamos falando das mulheres, né? É claro que você não vai construir um lar, a mulher sabe edificar o lar, é aquela que não é sábia destrói, né? Então olha só, aí aconteceu, Davi está indo para casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: como o rei de Israel, Mical brava falando, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar, né? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrei, e me rebaixei ainda mais, e me humilhei aos seus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Né? Ou seja, as pessoas lá fora estão dando mais valor para mim do que para você, Mical. Né? E veja bem, entenda o contexto de época, o rei dificilmente ficava sozinho. Já ouviram falar da corte? Né? Então o rei tinha uma corte, tinha um monte de baba-ovo do lado, né? Um monte de gente ali. Então, provavelmente, haviam mais pessoas presentes quando Mical falou isso. Então, quando você discute a sua relação publicamente, quando você deprecia o seu marido publicamente, quando você ofende ele publicamente, você não espera construir um lar sólido, né? Você vai construir um lar na areia. Evidentemente que isso está fadado à ruína. E olha o desdobramento que vai ter, né? Até o dia de sua morte, filha de Saul jamais teve filhos, né? Segundo Samuel 6, de 20 a 23. Isso era uma grande vergonha para os israelitas, significa talvez, né, que a vida sexual deles também não estava muito ativa, né? Então, as mulheres rixosas, elas discutem a relação publicamente, elas fazem escândalos, dá barraco, né? E isso não vai manter casamento, né? Então nós temos que entender a questão certa aqui, né? Talvez, uma conjectura,
isso tenha sido um dos fatores, veja bem, foi uma escolha de Davi e uma escolha errada. E Davi errou muitas outras vezes. Embora ele seja o homem segundo o coração de Deus, Davi mentiu. Está escrito na Bíblia, mentiu para conseguir comida. Davi se fingiu de doido para não morrer, né? Arranhou as portas, correu saliva pela barba. Ele fingiu, fez um teatrinho. Em nenhum momento a Bíblia condena Davi, né, por ter mentido. Claro que isso não te dá chancela para mentir, mas te mostra que Deus entende o contexto que Davi estava vivendo. Aqui não. Davi ele vai usar do seu livre-arbítrio. E um dos fatores que podem ter auxiliado nessa motivação, veja bem, nada justifica o erro, mas um dos fatores que podem ter feito Davi olhar pela janela, olhar a grama do vizinho, talvez possa ter sido o fato dele ter sido desprezado pela sua esposa Mical. Né? Fez ele contemplar a janela. Ele tinha um harém, e era muito comum isso, mas o adultério não era tolerado naquela época, não. E olha só o que acontece. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e estava passeando pelo terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando, tomando banho. E essa mulher era muito formosa, à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Elã, mulher de Urias, o Eteu, ou seja, ela tem marido, tá? Então, enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Né? Quando você recebia uma ordem real, você não podia desacatar. Né? Ele chamou, ela foi. Enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Ou seja, tinha tomado banho. Então voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Né? Imagina só ela contando para Davi. Davi, eu acho que estou ligeiramente grávida. Não fique bravo. Então, quer dizer, logo na primeira, né? Então, Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o Eteu, marido dela. E Joabe enviou Urias a Davi. Aí, olha só, Davi tenta um plano aqui para tentar se livrar da história, fazer com que o marido durma com a esposa e o filho possa parecer que é do cara, né, do marido legítimo e não dele. Olha só. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi como passava Joabe, como estava o povo, e como ia a guerra, batendo um papinho ali, né? Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava teus pés, vai lá visitar tua mulher, né? Você já está cansado da guerra, né? Vai lá, fica com ela. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente à mesa do rei, né? Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Não foi para casa. O cara era leal. O cara tinha, assim, dignidade, tinha caráter, né? E fizeram saber isso a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu, durma na jornada, por que não descansa na tua casa? Vai lá. E disse Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficaram em tendas em Joabe. E o meu senhor e os meus servos e o meu senhor estão acampados no campo. E eu de entrar na casa, o pessoal está em guerra e eu vou ficar desfrutando aqui da tranquilidade. Isso me lembra meio daquele filme O Sniper Americano. Ele tinha essa reflexão, sabe? Um guerreiro verdadeiro tem essa reflexão. Como é que eu posso, né? Agora tá tendo uma guerra ali, companheiros meus estão sendo mortos. Como é que eu posso, né? Ficar aqui a bel prazer, né? E disse Urias a Davi, a arca de Israel e de Judá ficaram em tendas, Joabe, meu senhor, e seus servos e meu senhor estão acampados no campo. E eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa, não farei. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias ficou, pois, em Jerusalém naquele até o dia seguinte, e Davi o convidou e comeu e bebeu diante deles, e o embebedou. Foi planejado isso, viu? À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do Senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu, aí Davi não deu certo e vai tentar um outro plano. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pôr na mão de Urias. E escreveu na carta dizendo, ponde Urias à frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Ou seja, coloca no ponto nevrálgico da guerra e recua a tropa. Deixa ele sozinho para que ele morra, né? É isso. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde havia que sabia homens valentes, guerreiros mais vorazes, e saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo e os servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. 2 Samuel 11, de 2 a 17, Davi adulterou, Davi assassinou sordidamente. Foram escolhas dele, tá? Não estou colocando nisso a culpa de Mical. Veja bem, mas eu quero dizer que a mulher, ela pode, uma mulher legal do seu lado, uma auxiliadora verdadeira, te freia. Ela não vai deixar você cometer essas sandices. Ela vai dizer, meu marido, para, onde você está com a cabeça? Né? Que é isso? Recua, né? Quando você acolhe, né? Diz um ditado que um leão
bem alimentado, ele não procura presa, né? Então assim, quando você tem um relacionamento sólido, eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de fevereiro de 2018, ontem, dia 20 de fevereiro, eu completei 19 anos de casado. Então quando você tem um relacionamento sólido, pleno, né? Evidentemente, você não quer saber de mais nada, você está preenchido. Eu estou preenchido com Jesus, eu não quero saber de mais nada. Não importa o que me ofereçam dinheiro, fama, prestígio, pode oferecer o que quiser. Jesus me preenche. Posso oferecer o que quiser, né? Carnalmente falando, né? Eu tenho a minha esposa, né? E aqui eu sou suprido, no meu lar eu sou suprido, porque eu tenho uma guerreira do meu lado, que esteve junto comigo nos momentos mais difíceis e também nas lutas mais vorazes, né? E sempre esteve comigo, uma auxiliadora, é uma amiga, né? É uma companheira, né? É mulher, é mãe. Então, quer dizer, nós temos que, quando você tem um relacionamento sólido, você não quer saber mais de nada, né? E quando você vai fazer alguma bobagem, às vezes na ira, fazer alguma coisa impensada, a auxiliadora está lá, ô meu marido, calma, calma, esse dia vai passar, deixa eu te ajudar, sabe? Acolhe, abraça, incentiva, né? Isso faz muita diferença, muita diferença. Davi perdeu o rumo, né? Fez escolhas completamente erradas, né? E ele vai colher consequências, tá? Veja bem, tudo que você fizer, você vai colher consequência. Causa, efeito, ação, reação. Você não está isento disso. Plantio, colheita. Ah, Deus pode perdoar, perdoa, mas você colhe a consequência. Você, sei lá, assaltou um banco, né? Ai, Deus me perdoe, sei lá, mas eu estava com a cabeça, ok, está perdoado, mas você vai para a cadeia, entendeu? Você colhe a consequência. A consequência é inevitável, você vai colher. Tudo que você semear, está brincando com Deus, está buscando a Deus por interesse, Deus está vendo, né? Tá entregando a sobra para Deus, Deus está vendo. Mas eu não tenho tempo de jejuar, não tenho tempo de orar, mas tem tempo para a internet, Deus está vendo. Tem tempo para fazer fofoca, Deus está vendo. Não brinca com Deus, tá? E o Senhor enviou Natã a Davi. Olha só a consequência. Natã era um profeta, Davi. E apresentou-se ele a Davi e disse-lhe, contando uma parábola, contando uma historinha aqui, havia na cidade dois homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do bocado comia, e do seu copo bebia, né? E dormia em seu regaço, e tinha como filha. Era de estimação, é como se fosse o meu gatinho, como se fosse o meu cachorrinho, tá lá, estimação. E vindo um viajante, um homem rico, deixou antes de tomar as suas ovelhas e as suas vacas para assar para o viajante que viera, e ele tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu com grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digo que digno de morte é o homem que fez isso. Que hipocrisia, né? Às vezes eu vejo pessoas falando certas coisas. Aqui Davi foi hipócrita. Embora seja um homem segundo o coração de Deus, Davi errou, mas ele aprendeu com os erros, tá? Depois você vai ver lá nos Salmos, né? Enquanto me calei, meus ossos se envelheceram, ele clama o perdão, né? Ele clama o perdão de Deus, ele deixa isso muito claro e ele é perdoado, mas ele colheu consequência, tá bom? Né? E ele vai continuar sendo homem segundo o coração de Deus. Porque errar faz parte do acerto. Mas Davi colheu consequência. Você sempre colhe consequência. Digno de morte. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado. Por que fez tal coisa? E por que não se compadeceu? Então disse Natã a Davi. Profeta, às vezes fala o que você não quer ouvir, né? Homem de Deus, a verdade é amarga, confronta, é difícil de aceitar, né? Quando a gente só afaga o ego, fala que só vai ter bênção, as coisas vão de bom para melhor, ai, que gostoso. Não, vai ter aflição. Vai ter angústias como nunca houve, nem tampouco haverá de haver. Eu já recebi notícias aí de que estão preparando um ataque contra Israel. Israel está preparado para uma guerra, né? E os Estados Unidos provavelmente vai interferir nessa guerra porque ele é aliado, né? Então imagina a situação. Já até estão cogitando em Israel de cunhar uma moeda com o rosto do Donald Trump para celebrar a construção do terceiro templo, porque acreditam sim que ele vai trazer vai proporcionar essa questão. Então tem tantas coisas sendo emolduradas ao nosso redor, não brinca com Deus, tá? Não brinca com Deus. Então quando você ouve a verdade, às vezes, mas isso aqui, mas vai ter guerra, tem que fazer santidade, tem que renúncia, eu tenho que dar para Deus o melhor, eu não posso dar esmola, né? Eu tenho que buscar Deus por amor, né? É isso, né? É isso. Então, quem é de Deus, fala as coisas de Deus, mas
você vai colher a cruz, evidentemente. Crucificaram Jesus. Vão crucificar você. A Bíblia diz que você será perseguido. Não diz que você vai ter jatinho, avião, mansões por aí, casa em Miami, em Dubai. Não disse isso. Diz que vai ser perseguido, sofrerá aflições, tá? Mas o pão nosso que vai dar cada dia, Deus vai cuidar de você, vai te dar paz que transcende entendimento e os anjos do Senhor acamparão ao seu redor. Isso não tem preço, né? Agora apareceu o pó descalçou, né? Então, disse Natã a Davi, tu és esse homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi sobre Israel, Deus falando com ele. Eu te livrei das mãos de Saul, eu dei a casa ao teu senhor, as mulheres do teu senhor com teu seio, e também te dei a casa de Israel de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Ou seja, você está sendo tão ingrato, né, Davi? Com tudo que eu te dei, é assim que você faz, você está cuspindo no prato. É o que Deus está falando. E muita gente faz isso também, não é? Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor. Quando você despreza a palavra de Deus, você colhe consequências, fazendo mal diante dos seus olhos, né? A Urias, o Eteu, ferisse a espada e a sua mulher tomasse por sua mulher. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Eu fiz, ninguém viu. Deus está vendo, né? Pode tomar sua mulher. E ele matasse com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Te prepara para a consequência, Davi. Portanto, porquanto me desprezaste, você despreza a Deus e você prestigia o lixo, prestigia as obras do demônio, né? A obra do demônio, eu não sou feiticeiro, a obra do demônio é mentira, é inveja, é falar mal dos outros, né? É ser interesseiro, é ser egoísta, é ser avarento, né? Então as pessoas ficam achando que é só a feitiçaria, se eu tocar o tambor lá, invocar o capeta, aí sim, não. Isso é obra do demônio, né? Aquele que veio para roubar, matar e destruir, roubar alegria, destruir sonhos, esperanças, né? Isso, né? Roubar as pessoas com a maior cara de pau do mundo. Tomaste mulher Urias, o Eteu, para tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tua própria casa o mal sobre ti, consequência, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, ao qual se deitará com as suas mulheres perante o sol, esse sol, porque tu fizesses em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Né? Davi, aí disse Natã a Davi, também o Senhor o perdoou do seu pecado, né? Não morrerás. Então, perdoou o pecado, perdoou. Porque Davi disse um pouquinho antes, pequei contra o Senhor, e disse Natã. Davi reconheceu o erro, é importante reconhecer. Então, pequei e o Senhor perdoou, mas você não morrerá. Mas vai ter uma consequência. Todavia, quando esse feito desse lugar sobremaneira, e os que os inimigos do Senhor blasfemem, também o seu filho que nasceu certamente morrerá. Então o filho que ele teve com Betseba vai morrer, primeiro. O segundo vai ser Salomão, que você já conhece a história. Então Natã foi para casa e o Senhor feriu a criança e tal. Aí olha só, aí Deus é justo, o que você planta você colhe, tá bom? Aí vamos pegar um pouco mais aqui. Davi então ele fica tão desesperado com isso, e ele jejua, ele clama a Deus para que aquela criança viva, e não adianta. A criança vai morrer. Ou seja, não adianta você querer achar, isso está em 2 Samuel de 12, 1 a 19, lê o texto completo, né? Eles disseram para Davi, a criança morreu ao 7º dia. Então, veja só o desdobramento disso na vida de Davi. Ele perdeu, não adiantou ele orar, não adiantou jejuar, não adianta você chorar. Não adianta, Senhor, me pequei, errei. Ok, está perdoado. A consequência você não escapa. A consequência vai ter que ter. Você traiu alguém? Te prepara. A mão de Deus vem. Você está roubando alguém? Te prepara. O juízo de Deus vem. Né? Você está falando mal dos outros? Está sendo invejoso? Está sendo avarento? Te prepara. Deus está vendo. Está fazendo em oculto? Ninguém está vendo se acessando pornografia na internet à noite? Fala para o homem e fala para a mulher. Né? Você acha que ninguém está vendo? Né? Às vezes a mulher, muitas vezes também, hoje eu estou falando da mulher, o exemplo errado, né? Ela se veste, por exemplo, de maneira a chamar muita atenção para o seu corpo, sendo casada, né? E aí depois alguém mexe com ela, né? E aquilo mexe com a vaidade. Será que isso está agradando a Deus, né? Mas eu não fiz com intenção. Claro que faz. Nós sabemos que faz, né? O homem conhece quando uma mulher está fazendo algo intencional e quando é casual, conhece. Então nós temos que procurar, honre o teu marido, né? Respeite o teu marido, né? Apoie-se, seja auxiliadora, né? Porque Mical agiu assim, no começo ela foi auxiliadora, mas depois ela zomba dele publicamente, ela discute a relação publicamente, ela despreza ele, talvez em várias outras áreas, e aquilo foi um dos fatores, um dos pilares do casamento que fez com que ruísse,
né, toda a estrutura, né? Davi, então, ele perde o primeiro filho, o segundo filho vai vingar, vai ser Salomão, e que lição a gente vai tirar disso, né? Mulher, que você está me ouvindo, veja bem, eu sou casado e eu posso te dar esse conselho prudente, tá bom? Quando vocês tiverem um conflito, muitas vezes, às vezes o homem perde a cabeça, dizem que o homem é mais razão e a mulher é mais coração. Eu falo melhor disso no livro, no seminário de relacionamento, e vamos falar melhor disso também no livro Sete Espelhos da Alma. Quando você está em conflito, mesmo que seu marido perdeu a cabeça, muitas vezes, a gente às vezes se ira, homem às vezes age como criança algumas vezes, sabe? A gente às vezes transforma uma tempestade num copo d'água. Às vezes o homem às vezes tem essa imaturidade, eu tenho muitas vezes. Então a mulher, você sabe o que você faz? Espera. Não discuta naquele momento, espera, deixa a chama apagar, depois conversa. Muitas vezes a Isabela deixa para falar depois, alguma bobagem. Hoje, graças a Deus, faz muito tempo que a gente não tem nenhuma discussão. Mas quando de repente eu me irrito com alguma coisa, eu estou irritado, ela fica quieta. Aí no momento oportuno, então, né, Daniel, acho que aqui você agiu errado, né? Então ela me aponta onde eu errei e também reconhece os próprios erros. É assim que tem que ser o relacionamento, né? Conversa com calma, né? Não na briga, não depreciando, não ofendendo, porque assim você não vai ganhar ninguém. Assim você não conquista ninguém. Assim você não mantém a chama do amor acesa. O amor é uma árvore e ela tem que ser regada todos os dias, com amor, com compreensão, com acolhimento, né? Precisa ser regada todos os dias, com pequenos gestos, sabe? Às vezes, coisas tão simples a gente deixa de fazer, de dar um abraço, de namorar, de assistir um filme juntos, de brincar, de se divertir, né? Então não deixa de fazer isso, né? Continua mantendo essa chama acesa do seu relacionamento, né? Honra o teu marido, respeita o teu marido, é claro. Não estou dizendo para você honrar um marido que te bate, um marido que te trai, né? Porque aí, pelo amor de Deus, né? Chegamos no outro extremo aqui também, né? Então, mas procura honrar o teu marido, né? Aquele que Deus separou para estar junto com você, honra ele. Jamais discuta a relação em público. Jamais deprecie, né, o seu marido publicamente. E também não faça isso na intimidade. Você pode usar de outras palavras. A mulher tem 1000 recursos aí para falar com o homem de uma maneira que ele entenda, né? Com mansidão, com ternura, será a mulher sábia, né? E a mulher rixosa, olha o que a Bíblia diz, é melhor você morar no deserto do que viver com a mulher rixosa. Então o negócio, o bicho pega, né? Então isso é relacionamento, isso é amor. Então, seja sábia, mulher, edifica o seu lar, não seja rixosa, não despreze o seu marido. Vamos aprender com os erros de Mical e vamos prosseguir para um casamento que possa ser pleno em nossas vidas, possa ser absoluto em nossas vidas, tá bom? Eu lembro de uma ocasião, vou contar rapidamente um caso, eu conheci um pastor e ele se casou, depois ele se tornou pastor, mas antes ele era um traficante colombiano, tinha uma máfia colombiana. E ele, quando casou, a esposa dele era crente, era cristã. E muitas vezes ele sumia para fazer os negócios lá, de droga, de arma, tudo, e ficava 2 meses fora. E ela sempre orando por ele, sempre intercedendo. E quando ele chegava em casa, ela abria a porta, né? Ô, meu marido, que bom que você chegou, né? Ela teve muita persistência, muita perseverança. Isso foi transformador na vida dele. Uma ocasião era aniversário dela, ele tinha fechado um negócio extraordinário, né? Clandestino, coisa da máfia, das drogas, o cartel, né? E ele veio, bateu a porta, era aniversário dela, falou, minha esposa, hoje eu ganhei muito dinheiro, é teu aniversário, você tem sido tão paciente comigo, tem sido tão boa comigo, né? Olha, você não pode, você pode pedir o que você quiser, se quiser um anel de brilhante, quiser um cruzeiro no Caribe, quiser uma mansão na praia, pede o que você quiser e eu vou te dar. E ela falou, vem comigo na reunião de oração hoje, a gente vai orar. Aí ele, bom, pelo menos isso é grátis, né? E foram. E ali tinha um grupo pequeno, umas 7 pessoas apenas, começaram a orar, e no meio da oração, Deus falou profundamente com ele e trouxe uma visão para ele. Ele disse que viu uma mão grande apontando para ele, e falou, ou você sai agora de onde você está, né? Busca o meu caminho, venha na minha direção, ou você vai morrer. E você vai pro inferno, né? E ele falou que aquelas 7 pessoas, quando começaram a orar, pareciam 70, multiplicou as vozes ali, e ele teve essa visão. E ele saiu meio aturdido, ele ficou assustado, e ele saiu dali tentando fugir, mas na época o filho dele, pequeno, criança de 10 anos de idade, segurou no paletó do pai e falou, pai, não sai lá fora, tem uma emboscada, vão te matar se o senhor sair. Naquele momento ele acreditou, porque Deus usou até o filho, né? Ele se ajoelhou, aceitou Jesus e hoje é um pastor. É uma pessoa assim com um testemunho extraordinário, Jorge Rojas. Procura conhecer o trabalho dele. Então,
Sabe, a mulher transforma, viu? A mulher faz coisas extraordinárias, é auxiliadora, tá? Seja você auxiliadora do seu marido. Isso é amor, isso é relacionamento. Que Deus te abençoe e te guarde. Próximo vídeo a gente vai falar da mulher que fez coisas incríveis. Vamos falar de Rebeca. Até lá.